Olá! O Mundo Político de hoje traz uma reflexão sobre os 200 anos da independência do país. O que mudou do Brasil imperial e escravocrata até agora? Quais foram os avanços e retrocessos? O que o Brasil de hoje sinaliza para o futuro? Temos futuro? Eu vou conversar com o historiador e professor da UFMG, Luiz Carlos Vilauta. Professor, muito obrigada por atender o Mundo Político. Eu lhe agradeço enormemente pelo convite. É um prazer estar aqui. Professor, em 1822 o Brasil tinha uma monarquia e um regime escravocrata, como eu me referi no início, e isso não mudou com o Grito do Ipiranga, né? Qual era o contexto do país? Quer dizer, veio o grito e esse modelo continuou. Qual era o contexto do país naquele momento e o que a independência pressupunha, não é? Bom, eu peço a você, Vivian, e aos telespectadores que se imaginem num contexto de revoluções e num contexto também de restauração, no caso da França, da monarquia que tinha sido derrubada com a Revolução Francesa. Né? Então, neste contexto, né, havia mais um ingrediente político muito importante para nós, político, econômico e social. No Brasil, desde 1808, havia um rei. Havia um príncipe, depois transformado em rei com a morte de sua mãe, Dona Maria I, em 1816, o príncipe rei Dom João VI. Então, a nossa situação era extremamente peculiar no contexto de todas as Américas e talvez de toda a história global. Éramos, na prática, uma ex-colônia que tinha sido transformada em sede de um império de origem europeia. O Rio de Janeiro ocupava o lugar de Lisboa como centro do Império Português. Então, essa situação é uma situação que a gente tem que considerar uma situação dupla. Brasil sede da monarquia, Brasil desde 1815, formalmente Reino Unido a Portugal e a Algarves, Brasil desde 1808, desde janeiro de 1808, vivendo sob um regime de livre comércio. E ainda Brasil, nesses idos de 1821, 1822, 1823, Brasil que estava cercado por um mundo que tinha vivido, estava vivendo revoluções e restaurações, volta aí de antigas casas reinantes. Né? E nesse contexto, no dia 24 de agosto de 1820, eclodiu na cidade do Porto, em Portugal, uma revolução liberal, constitucional, a chamada Revolução do Porto. Ela ganhou, pouco a pouco, a adesão de todo Portugal e do Reino dos Algarves. E ela foi ganhando também a adesão de uma a uma das capitanias do Brasil, que, ao aderirem à Revolução, se tornaram províncias. Todas partes do Império Português aqui, que eu citei, envolvidas num único sentimento, num único anseio. O anseio pela instauração de um regime constitucional. O anseio pela regeneração de Portugal, entre aspas. Era essa expressão que se usava. Pode-se dizer que Portugal, de uma certa forma, digamos, uma revolução portuguesa, de alguma forma, impulsionou os acontecimentos aqui no caminho da independência. Sim, uma revolução portuguesa que se tornou também uma revolução brasileira, porque ela desencadeou reações em uma a uma das províncias contra os capitães generais que governavam as capitanias, né, em defesa da ordem constitucional. E é importante que eu diga a você, Vivian, e aos telespectadores, que essa revolução tinha uns componentes que iriam se tornar complicadores no curso do tempo. Quais eram os componentes? Havia a demanda de que o rei, no Rio de Janeiro, se deslocasse para Lisboa. Era essa a demanda dos portugueses. Havia também uma outra demanda importante, não é? Que Portugal ocupasse a antiga posição que tinha perdido.
E tinha perdido para o Brasil, mas particularmente para as províncias do centro-sul do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Na verdade, Vivian e caras e caros telespectadores e telespectadoras, o norte do Brasil, a porção norte do Brasil, quando eu falo norte aqui eu estou me referindo a Nordeste e Norte, virou uma espécie de colônia do centro-sul do Brasil. E Portugal também. Né? E aí, aquela antiga exploração colonial que era conduzida por Lisboa até 1808, que era centralizada em Lisboa, passou a ser centralizada no Rio de Janeiro, a partir de 1808. Quando o Dom Pedro começa a ser pressionado, não é? Porque o que a gente aprende na escola é que ele começa a ser pressionado. E exatamente por quê que ele é pressionado? Então, ele é pressionado. Por que ele é pressionado? Você tinha no Rio de Janeiro um governo absolutista, Vivian. Era um governo absolutista. Né? Não era um governo constitucional. Dom Pedro era o herdeiro da coroa portuguesa. Ele era filho de Dom João VI, um rei absolutista. Né? Dom João, inicialmente, cogitou em resistir ao movimento revolucionário. Né? Cogitou, inicialmente, em ficar no Rio de Janeiro, liderar uma reação contra esse movimento. Né? Mas ele percebeu que no próprio Rio de Janeiro houve adesão à Revolução Constitucional. Mas aí, o que veio a se tornar um complicador foi o fato de que os revolucionários portugueses queriam recuperar a posição portuguesa perdida, queriam que o rei se deslocasse para Lisboa, tá? E isso, inicialmente, agradou as províncias do norte do Brasil, que não achavam muita graça naquele domínio do Rio de Janeiro e do Centro-Sul, que tinham ressentimentos, mágoas, porque tiveram que arcar com o custo da corte no Rio de Janeiro. E aí... Mas onde entra o fico? Onde entra o fico? Perdão? Onde entra o fico? Calma que eu vou chegar no fico, Vivian. Calma que eu vou chegar no fico. É porque nós temos muitas reflexões para fazer sobre esses acontecimentos. Eu vou chegar no fico agora. Agora, porque o que as cortes queriam? As cortes queriam pôr fim a tudo que cheirasse a absolutismo. E uma das coisas que cheirava a absolutismo para as cortes era a presença de um príncipe no Rio de Janeiro, na condição de regente, com aí práticas que se entendia e com órgãos que eram órgãos herdados do absolutismo. As cortes, portanto, a Assembleia Constituinte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, era refratária a tudo isso. Né? A Assembleia Constituinte queria uma ordem constitucional. E a Assembleia Constituinte aprovou no dia 29 de setembro de 1822, um decreto ordenando a volta de Dom Pedro para Portugal. E ainda, na mesma data, ela aprovou uma reorganização dos governos de todas as províncias do Brasil. Essa reorganização correspondeu a uma extensão da organização que tinha sido dada um pouquinho antes ao governo de Pernambuco, que era uma província conflagrada pela luta entre grupos distintos. Então, as cortes procuraram cessar os conflitos, não é? E deram uma reorganizada nesse governo de Pernambuco. E aí, em 29 de setembro de 1821, as cortes aplicaram a todas as províncias do Brasil essa organização. E essa organização compreendia uma questão muito delicada. Qual era? Se havia governos instalados em cada uma das províncias, governos instalados pelas elites em cada uma dessas províncias, haveria, além disso, um cargo de governador de armas. Aquele sujeito que iria deter a força militar. Né? E esse sujeito seria nomeado diretamente por Lisboa, pelas Cortes Constituintes de Lisboa, responderia a isso. Ou seja, você consegue imaginar, mais ou menos que nem aqueles biônicos do regime militar, não é? Aquelas figuras que ocupavam as secretarias de segurança pública.
Eles Mais ou tinham menos esse... isso, corresponderia a uma coisa mais ou menos assim. Você conseguiria imaginar que o nosso governador Zema não tivesse controle sobre a polícia militar e a polícia civil, que o controle estivesse no governo de Brasília? Você acha que o governador Zema iria gostar disso? Nenhum governador iria ver com bons olhos, porque ele perceberia, eu sou um governador com os braços amputados, não é? Eu não tenho controle da força física, não tenho controle das tropas. E aí foi essa sensação. Então você teve uma percepção por parte das províncias do Brasil, inclusive daquelas que não gostavam do Rio de Janeiro, que os governos que aquelas tinham não iam ter o poder. E do outro lado, uma percepção de afronta da parte do príncipe Dom Pedro. Ora, ele viu o governo dele ser extinto, ele viu o Rio de Janeiro virar uma mera província e viu ainda, teve que se deparar com a ordem. Então Volte foi a para fome com a Portugal. vontade de comer. Volte para Portugal. Ele ficou profundamente injuriado. E tinha um quarto componente. Qual era o quarto componente? Esse componente é decisivo. Né? As cortes entendiam que a soberania estava na nação. Presta atenção, na nação. Dom João VI e o príncipe Dom Pedro, eles entendiam que a soberania era compartilhada entre o rei e a nação. Então, para Dom Pedro, o poder exercido pela Assembleia Constituinte lá de Lisboa correspondia a uma usurpação dos direitos imaginários que ele supunha ter. E quando veio a decisão, a ordem para que ele fosse embora, em 29 de setembro de 1821, aí, claro, que ele, enfim, passou a cogitar a não ir. E houve uma percepção, inicialmente, das facções que controlavam as províncias do Sudeste ou que tinham um grande poder no Sudeste. Depois eu vou entrar no caso de Minas Gerais, no sentido de que, se ele fosse embora, se o príncipe fosse embora para Portugal, os negócios lucrativos, cargos, as benesses que passaram a ser oferecidas pelo governo do Rio de Janeiro, sobretudo para essa gente das elites, tudo isso iria embora. Junto com ele. Então, juntamente com ele. Aí então veio a demanda que o príncipe fique, que o príncipe não vá. E havia uma discussão que estava sendo feita pelas cortes, que era a seguinte: todos os tribunais e órgãos superiores criados por Dom João VI no Rio de Janeiro ficam extintos. Você imagina, vamos supor, não é exatamente igual, o STF ser extinto de uma penada em Brasília e ficar só um correspondente em Lisboa? Como é que vão ficar os juízes, os funcionários do tribunal? Como que vão ficar as famílias de funcionários e juízes? Em desalento. Então se criou um clima muito favorável à adesão ao príncipe. O príncipe percebeu que era ficar ou correr o risco de perder o controle sobre o Brasil, e ainda ficar representava dizer um não às cortes. Não, né? Vocês não podem afrontar aqui uma soberania que é compartilhada por mim e pela nação. Professor, a história é saborosíssima. Nós aqui agora poderíamos passar pelos primeiros desafios, né, desse país independente e tal, mas eu queria um pouco contar com a sua reflexão sobre esses 200 anos, pensando nessa trajetória que o país fez, né? Infelizmente, nós não vamos poder continuar toda a vida contando a história, mas pensar a história que veio depois, né? Nós ainda tivemos um período grande de império, primeiro com Dom Pedro I, alguns anos, depois um longo império com Dom Pedro II, depois veio a República, todos os acontecimentos que sucederam. Em 200 anos, se o senhor puder, avaliando os movimentos, falar de avanços e recuos, pontualmente, o que o senhor apontaria? Primeiro, quero falar de algumas permanências, Lívia. Primeiro, uma permanência. Né? Uma permanência importante do período colonial para o período imperial. Né? E uma permanência em que Dom Pedro fez uma aposta. Dom Pedro percebia que as elites do Reino do Brasil gostavam de títulos.
gostavam de honrarias, gostavam de benefícios. Não é? E, então, a independência do Brasil favorecia a manutenção desse poder monárquico que concedia esses benefícios. E Dom Pedro soube muito bem usar-os. Né? Dom Pedro, por exemplo, se deparou com o governo de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais não era simpático a Dom Pedro, logo depois do fico. E aí, de 25 de março a 25 de abril, Dom Pedro veio para cá, para Minas Gerais, para dobrar o governo de Vila Rica, que era rebelde, né? E foi seduzindo as vilas mais ao sul de Minas Gerais com promessas, de alguma maneira, dessas honrarias e desses títulos. Depois da independência, muitas pessoas que apoiaram Dom Pedro vieram cobrar isso, e ele, de alguma maneira, correspondeu aos anseios. Né? Ora, se Dom Pedro fez isso e trabalhou isso nos anos subsequentes, os jornais e os grupos que eram contrários à independência do Brasil denunciavam isso, diziam, olha, o que está sendo feito aqui é uma independência de cunho aristocrático, e é uma independência que, de alguma maneira, desrespeita o poder da nação, o poder encarnado da nação, que é a Assembleia Constituinte, que está aqui em Lisboa. Isso, os grupos contrários à independência. Né? E os jornais que davam voz a esses grupos. De outro lado, o grupo de pessoas que eram liberais mais radicais, que diziam, nós estamos vendo um retrocesso à manutenção de privilégios, uma ordem que a gente vai ter barão, duque, conde, morgários. Isso é um absurdo. Né? Nós vamos ter um Rio de Janeiro que vai continuar com um governo centralizador. E nós podemos pensar que um ou outro grupo sonhasse com uma coisa que era a abolição da escravidão. E a abolição da escravidão era uma questão complicadíssima. Porque em 1817, com a Revolução que atingiu de Alagoas ao Ceará, correspondente a boa parte do Nordeste atual, houve a promessa de uma abolição lenta, regular e legal. E isso, em parte, explica por que essa revolução durou só 75 dias. Não é? Uma revolução derrotada. Ela foi derrotada por conta também de apostar na abolição da escravidão. Dom Pedro, ele próprio, Dom Pedro, ele era simpático à abolição. José Bonifácio de Andrade e Silva, o grande patriarca da independência, também ele tinha, em nome do governo de São Paulo e liderando aí a escritura de um texto do governo de São Paulo para a Assembleia Constituinte lá em Lisboa, ele tinha, de alguma maneira, proposto uma resolução para essa questão da escravidão. Ele tinha proposto a criação de uma universidade, coisa que, a gente está aqui em Minas Gerais, os inconfidentes de Minas Gerais sonharam em 1788, 1789, e que você sabe muito bem que a universidade lá em Vila Rica, em Ouro Preto, só foi estabelecida na ditadura militar, né? Tá certo? Na década de 60 do século XX. Em que pese que a primeira escola superior foi Dom Pedro II que instalou lá, né? Dom Pedro Já II era Ouro Preto, mas... criou a escola de farmácia, criou em 1839, escola depois criou Minas, a escola de Minas, não é? Mas a Universidade de Ouro Preto, não. Não, a universidade ficou no projeto. E aonde eu quero chegar com isso? Você me pergunta o que houve de ganho? Né? Houve de ganho o quê? A conquista de um governo autônomo, tá certo? Esse é um ganho, com certeza. Um governo constitucional, com certeza. Agora, o que houve de permanência? A permanência da escravidão que você sublinhou logo na primeira pergunta. Né? A permanência de uma ordem social de cunho aristocrático, em que havia pessoas que queriam e que se achavam e que tinham algumas regalias, não é? Então pessoas que se achavam melhores do que as outras. Né? O senhor diria que esse é o nosso pior momento? É o pior momento da história do país? Não. Eu vou dizer para você que não acho. Porque é um momento que se estende desde não é? É um momento que se estende. Há quase 500 anos, né? Eu vou ser mais radical aqui. Eu acho que a monarquia, o império, era detestável do ponto de vista de um homem do século XXI. Mas a nossa república, mais detestável ainda. Por quê? Porque a nossa república incorporou os problemas da monarquia a outros. Né? E um deles é o principal, a tutela militar. No império não havia isso, Viviane.
a República no Brasil ela foi instaurada a partir de um golpe dos militares. A sucessão da República no Brasil, a história da República no Brasil é a história de uma sucessão de golpes. Não é? A nação no Brasil, ela não exerce a soberania plena, não é? Até hoje. É uma soberania tutelada. Né? Nós temos o artigo 142 da Constituição. Você vai dizer, não, mas o Supremo Tribunal Federal diz que isso não consagra a tutela das Forças Armadas. Eu, como professor de História, né, como alguém que entende, por ser professor de História, alguma coisa do direito, acho que esse artigo está muito mal redigido. Esse artigo abre, sim, a porta para uma intervenção das Forças Armadas. Porque eu acho inconcebível como a democracia moderna. A gente não veria isso nos Estados Unidos, não veria isso nem na nossa pátria-mãe, em Portugal. Né? Não vê. Não vê isso, não é? Nos países irmãos aqui, numa Argentina, por exemplo. Mas nós temos uma Constituição, que é a Constituição de 88, que tem essa excrescência. Agora... Então, a gente vê como uma coisa horrível, né? Uma ordem social excludente, desde o Império. Agora, professor, eu queria te pedir uma outra reflexão, que é sobre a forma como está sendo tratado o bicentenário. Tem se falado nesses últimos dias, à medida que vai chegando aí, que nós estamos agora na véspera, né? Tem se falado muito que houve pouco preparativo, discutiu-se muito pouco, perdeu-se a oportunidade, inclusive, de discutir o país, né? E tem até uma pesquisa do IPESP que foi feita. 60% dos brasileiros, nessa pesquisa, que saiu recentemente, desconhecem o bicentenário. Não sabem que nós estamos, não é, para comemorar o bicentenário. Como é que o senhor lê isso? Eu acho que é uma situação inconcebível. 200 anos de independência. Pelo menos para o centro-sul do Brasil, né? Porque para o Maranhão, para a Bahia, para o Pará, vai ser no ano que vem. Né? Tá certo? A partir de julho de 23. Né? A gente já tem essa data. Né? Mas 200 anos, essa diferença de data, 200 anos de independência, a comemoração está sendo pífia. O governo federal investiu pouquíssimo nisso. E o coração? Pouquíssimo. O coração, veja, você está diante de um historiador e de uma pessoa que tem paixão pela figura de Dom Pedro. Eu acho uma figura interessantíssima, contraditória, muito contraditória. Uma amiga minha e historiadora, Isabel Lustosa, diz que Dom Pedro tem um quê de Macunaíma, de herói sem nenhum caráter. A expressão é um pouco dura, mas Dom Pedro traduz um pouco do que foi Dom Pedro. Ao mesmo tempo, aquele que liderou um processo de implantação de uma ordem liberal constitucional, e, ao mesmo tempo, alguém que tinha rompantes autoritários e que outorgou uma Constituição que dava ao imperador o poder moderador, que é o poder de interferir nos outros poderes. Né? Porque ele entendia que a Constituição tinha que ser digna dele e da nação. Não bastava ser digna só da nação. Então, veja bem, você está diante de alguém que tem admiração por Dom Pedro, pelo fato de ser um grande estrategista político. Ele deixou, mesmo tendo abdicado do trono, um filho dele aqui como imperador e a filha dele como rainha de Portugal. Ele implantou a mesma Constituição aqui e em Portugal, aqui em 24 e lá em 1826. Não é qualquer um que faz isso, filha. Não é qualquer um que faz isso. Né? Ele é um homem de grande esperteza. Então, você está diante de alguém que admira Dom Pedro. Né? Agora, esse alguém que admira Dom Pedro não pode conceber que a comemoração dos 200 anos de independência se resuma ao coração do imperador, porque ele não foi o único ator. Ou trazer o coração, né? E trazer o coração, eu acho, primeiro, uma coisa mórbida, me desculpe, é uma coisa muito particular. Eu acho uma morbidez ficar cultuando um coração de um morto. É até redundante falar isso. Né? Por mais que eu ache que Dom Pedro mereça alguma reverência. Né? Eu acho que era hora, né, 200 anos depois da independência, a gente perceber, não é, as outras pessoas, os outros grupos que tiveram uma importância decisiva, inclusive pessoas das camadas subalternas que deram a própria vida para garantir a independência. E isso tudo está sendo jogado no esquecimento. Isso é inconcebível.
né? Se o governo tem feito isso, o governo federal, né, que é um governo de ultradireita, né, as esquerdas também têm tido uma atuação muito ridícula, pouco empenho em conduzir comemorações, né? Eu vejo aqui, vou citar duas exceções, né? A primeira exceção é o governo de Pernambuco, que fez aí toda uma discussão em torno do bicentenário, né? E ainda a nossa FAPEMIG, que também tem patrocinado eventos sobre este assunto, né? Agora, no mais, é uma comemoração pífia, centrada no coração e centrada numa visão muito reducionista do que é um país independente. Era o momento de se aproveitar, por exemplo, o que Dom Pedro dizia. Em 1º de agosto de 1822, ele lançou um manifesto aos habitantes do Brasil em que ele dizia que o tempo dos governos que enganavam os homens tinha cessado, que chegara a hora de um governo de liberdade e de felicidade, e que havia uma questão central, que era a questão de quem ia controlar as riquezas, quem iria tratar dos índios. Agora vem o lado conservador dele. Nada de anarquia, nada de república, nada de democracia. Certo? Mas tudo isso seria uma excelente ocasião para a gente repensar. Que país a gente quer? A gente quer um país que continue a excluir negros, pobres, índios, que promova genocídio das populações indígenas, que destrua a Amazônia, como tem destruído, né? Com uma exploração predatória dos recursos naturais, que não explore a nossa biodiversidade, que sucateie a nossa indústria. Desde Fernando Henrique Cardoso até agora, a nossa indústria tem sido sucateada por governos de centro-esquerda, direita e ultradireita. O que a gente quer? A gente quer virar um país produtor de commodities, ou seja, uma neocolônia em pleno século XXI? É isso que a gente quer? Professor, e o que dizer da nossa democracia? Nesse momento Frágil. de reflexão e pensar o que a gente quer, não é? Muito se discutiu sobre a nossa democracia nesses últimos anos, os riscos sobre a nossa democracia, a qualidade da nossa democracia. Como é que o senhor entende, avalia, não é? essa nossa perspectiva de democracia? Que democracia o Brasil pode querer, pode desejar? O ápice da nossa democracia foi a Constituição de 1988, Vivian. Uma Constituição que aí considerou os direitos sociais, não é? Que considerou uma série de liberdades, não é? Tem o artigo 142, que eu já critiquei, tá certo, da Constituição. Mas nós temos aí um grande movimento, não é? Que tem na Constituição de 88 um ponto culminante. E uma sucessão de governos que até 2016 não é? Foram fiéis a esse legado da Constituição e do processo constituinte. Mas depois de 2016, o que a gente vê é uma democracia em frangalhos. Né? É uma democracia em frangalhos. Né? É um poder executivo autoritário, né? É um poder legislativo omisso, muitas vezes comprado pelo poder executivo, e um poder judiciário que faz o que não deve, né? Que não deveria fazer. Muitas vezes faz por omissão do Congresso. O poder judiciário não é para fazer leis, não é para aplicar a lei. Né? E o que a gente vê é um ativismo judicial enorme no Brasil. Né? E isso é prejudicial. E esse ativismo judicial se deve, de um lado, ao autoritarismo do executivo e à omissão, não é? E a busca por parte de boa parte de deputados e senadores de que só tirar vantagens do poder executivo. Né? Enquanto a gente não tocar nesses pontos, não reformular isso, nós não vamos avançar na democracia. Não é? É importante isso. É importante que nós
tenhamos um poder judiciário com outro tipo de conduta, né? Que tenhamos magistrados que não se pensem superiores aos outros cidadãos, né? Que nós tenhamos deputados e senadores cônscios de seus deveres e, ainda mais, cônscios de que eles encarnam a soberania nacional, assim como aqueles que aí fazem parte do Poder Executivo, que são eleitos pela população. Mas são cidadãos que são aí a fonte da soberania. Professor. E cidadãos que são muitas vezes excluídos. Professor, nosso tempo acabou, foi um prazer conversar com o senhor. Já nós poderíamos até falar muito mais sobre tudo isso aqui, não é? Isso aqui foi só uma, enfim, tentamos passar um pouco, fazer um pouco de reflexão a partir dessa data. Eu agradeço a sua participação e sua ajuda. Muito obrigado. Eu conversei com o historiador e professor da UFMG, Luiz Carlos Vilauta. O professor fez uma reflexão sobre o Brasil nesta véspera dos 200 anos da independência. Um momento para pensar o país que queremos. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã sem falta.